Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, boa noite a todos e a todas. Eu procurei ouvir com bastante atenção os oradores e oradoras que me antecederam e fiquei pensando aqui no que sente o cidadão comum quando ouve a leitura do PL 529 e vê que o governador João Dória, no mesmo projeto de lei, pretende lidar com o repasse ou com o não repasse de recursos do Tesouro para o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual, pretende extinguir fundações e organismos como Fundação Geológica, o Instituto Florestal, o Oncocentro e, na mesma peça, na mesma propositura, se dispõe também a discutir matéria tributária. Eu fico me perguntando o que o cidadão comum pensa de um projeto que trata de gato, papagaio, periquito, como é esse projeto, de coisas díspares e diferentes. Depois, eu fico olhando para o cidadão comum, na ótica dele, cidadão, a cidadã, quando ele vê como é que estão posicionados os partidos políticos dessa casa em relação a esse projeto. E ele vê que o Partido dos Trabalhadores, que tem no seu ideário a defesa dos interesses dos trabalhadores, da sociedade, e que é acusado por aqueles que dizem que ele é a favor de um Estado agigantado, se posiciona contra o projeto em questão. E, ao mesmo tempo, nós vemos partidos liberais, como o Novo, como o PSL, que defendem no seu ideário um Estado mínimo, também são contra, ou se posicionam contra, muitos aspectos desse projeto de lei. Eu fico me perguntando o que é que pensa o cidadão comum desse projeto. E a conclusão que eu chego, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, é que o cidadão e a cidadã comum olha para esse projeto e pensa no seguinte: o governador diz que está procurando recursos para equilibrar o orçamento público. Então ele foi lá, catou meia dúzia de coisas que talvez somando na ponta do lápis chegue no número que ele imagina que ele precisa para equilibrar o orçamento. E ele fala assim, ó, vamos extinguir isso aqui. Vamos extinguir essas coisas todas aqui. No caso do IANSP, por exemplo, eu não sei se você está querendo extinguir a saúde do servidor, não o Instituto, deputada Bebel, mas na medida em que ele quer diminuir os recursos do instituto que sustenta a saúde do servidor, eu fico me perguntando se não está na cabeça dele extinguir essa categoria. Talvez seja um caminho não tão curto, mas mais fácil. Eu fico me perguntando qual é o sentido de extinguir uma fundação como o Oncocentro. Eu fico me perguntando qual é o sentido de um corte tão profundo nos recursos das universidades no estado de São Paulo. Eu fico me perguntando se, para além do presente de trevas que o estado de São Paulo atravessa, se o governador não pensa também no futuro desse estado, quando mexe de mão tão pesada, como já foi dito aqui, nos recursos destinados à pesquisa. E estou falando em pesquisa, mas não estou falando só nas universidades. Todos os outros institutos, de uma maneira ou de outra, com esse PL, vão perder recursos importantíssimos do ponto de vista do acúmulo em pesquisa, que vão ser, sem dúvida, prejudicados com essa iniciativa. Eu fico me perguntando se não era hora de o governo do Estado estar preocupado em construir estruturas de governança metropolitana e não em extinguir estruturas como a MTU. Se não era esse o momento de pensar em uma estrutura de governo
que articulasse metrô, CPTM, linhas de transporte intermunicipais, ao invés de navegar na outra direção, que é a direção de extinguir a empresa metropolitana Transportes Urbanos. Eu fico me perguntando, doutor Jorge, o senhor que milita com a questão da habitação há bastante tempo, eu não sei quantas casas a Prefeitura de São Paulo construiu no governo João Dória. O senhor sabe? Tem uma ideia? Centenas, dezenas, milhares? E agora no governo do Estado, enquanto governador, quantas casas ele construiu? Não é uma certa ironia, deputado, que quem não construiu casa nenhuma quer extinguir a CDHU, que construiu ao longo desses anos milhares e milhares de habitações populares? Eu retorno dizendo que eu procurei ouvir atentamente os oradores e oradoras que me antecederam e me fixei um pouco nas palavras do deputado Gil, que dizia o quanto ele aprende aqui nessa casa, dia após dia. E fiquei me perguntando o quanto, não que eu não tenha aprendido, aprendi muito com a valente defesa do projeto que fez o líder do governo nessa casa. Mas eu acho que eu teria aprendido muito mais, deputados e deputadas, se os secretários e presidentes de empresas que foram convidados a vir a essa casa, como lembrou o deputado Campos Machado, para discutir e esclarecer as bases e as intenções desse projeto de lei, tivessem atendido o convite. Quanto mais transparente poderia ter sido esse debate, quanto mais esclarecedora poderia ser a discussão desse projeto, e o quanto talvez o cidadão e a cidadã paulista, a quem eu me referi no começo da minha fala, que poderia estar confuso com o teor multidisciplinar desse projeto do governador, que poderia não estar entendendo o posicionamento contrário ou a favor desse projeto, de concepções tão díspares de sociedade que já se manifestaram aqui e de economia. E se esse cidadão comum não estaria muito mais seguro ao formular a sua opinião sobre esse projeto, sobre a iniciativa do governador, sobre o posicionamento dos diferentes partidos, bancadas, deputados e deputadas dessa casa, se tivessem ouvido as explicações dos dirigentes convidados aqui pelo deputado Campos Machado para falar nessa casa. Por isso, senhor presidente, eu acho que, é claro, a mesa tem as suas responsabilidades a cumprir, seu procedimento, mas eu saio aqui dessa tribuna hoje com a convicção de que o Estado de São Paulo não perderia se nós demorássemos um pouco mais de tempo para discutir as diferentes opiniões, as diferentes motivações que estão nessa propositura e, principalmente, olhar para aquilo que podem ser as consequências da autorização que essa casa pode ou não dar ao governador. Deputado Maurici, eu vou pedir desculpas a Vossa Excelência, nós encerramos o tempo remanescente dessa sessão, Vossa Excelência ainda tem 5 minutos e 15 minutos que eu devolverei na segunda sessão extraordinária, que nós teremos aqui 10 minutos. Obrigado. Eu dizia, então, de o quanto eu acredito que se nós abríssemos um pouco mais o debate, ouvíssemos mais as diferentes posições acerca das várias questões que são encerradas nesse projeto de lei, talvez o cidadão comum, a cidadã comum, pudesse ter uma ideia mais exata, mais precisa de qual é o debate que nós estamos travando nessa casa,
o que significa a autorização que o governador quer desta Casa nesse projeto de lei e quais são as consequências... Senhor presidente. Reservado o tempo do orador na tribuna, de 4 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu dizia então em relação ao projeto de lei 529, do quanto poderia ser mais útil e mais esclarecedor um debate mais alongado dos diferentes temas que ali estão contidos. E digo mais, senhor presidente, porque também pode não ter ficado muito clara a minha posição, que é uma posição contrária ao projeto 529. E é contrário por várias razões. É contrário, a minha posição é contrária porque eu acredito no Estado como gestor, em especial do que é fundamental para a sobrevida e a qualidade de vida das pessoas. Eu acredito que nós temos que aprimorar os modelos de gestão do Estado e não destruí-los, e não entregá-los à iniciativa privada simplesmente. Senhor presidente, eu sou de uma família de funcionários públicos estaduais. Meus pais eram funcionários do Hospital Psiquiátrico de Juqueri, minhas irmãs, minhas tias, toda a minha família. Boa parte da cidade de onde eu venho se formou por trabalhadores, funcionários públicos do governo do Estado. Mais que isso, minha cidade tem 2 parques estaduais. Um deles diretamente no nosso território e a outra lindeira a ele. Enfim, nossa cidade sofre com um problema de enchente, de desmoronamento. Enfim, só por essas 3 características da minha trajetória eu já poderia mencionar razões suficientes, como a falta de recursos para o IANSP, como a extinção do Instituto Florestal, do Instituto Geológico, para ser contrário a esse projeto, para além das razões de crença na maneira como pode ser gerido o Estado, tanto diretamente quanto indiretamente. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.